prefeito. E ainda seguindo com essa repercussão, quem falou também sobre o assunto hoje foi o atual prefeito de Teresina, o prefeito Silvio Mendes, que comentou a operação que apura desvios e ilegalidades na gestão de Dr. Pessoa. Confira. Com muita tristeza. Do coração, eu fico assim, sem entender como é que a pessoa se oferece para fazer gestão pública. E gestão pública, ela tem que ser entendida assim. Você tem dinheiro limitado, você tem uma série de obrigações para cumprir em todas as áreas e a cidade te confiou isso, te confiou um mandato para cuidar dela. Olha aqui o lixo. Nós estamos recolhendo muito mais lixo do que antes, gastando menos. Em vez de uma empresa, temos 6. Em vez de um aterro sanitário, são 3. Qual é a explicação para baixar o custo, aumentando toda essa organização para limpar a cidade? E nós vamos limpar, nós vamos conseguir fazer isso. Então, a educação, a saúde, se você tirar dinheiro público, que já não é suficiente, imagina tirando, desviando. Eu espero que os culpados sejam punidos, que não sejam soltos, se for comprovado realmente a culpa. Por favor, puna, principalmente devolvendo o que pertence a todos. Tem que devolver. Fala do prefeito Silvio Mendes sobre essa operação, João Magalhães, essa operação que mira desvios e ilegalidades na gestão de Dr. Pessoa. Inclusive, só recapitulando aqui, reforçando ao nosso telespectador, são mais de 75 milhões de reais bloqueados em bens como imóveis, automóveis, valores, outros bens que pertencem a esses investigados e que há, inclusive, a suspeita de terem sido adquiridos com dinheiro desviado, dinheiro público desviado da Prefeitura de Teresina. Natan, boa tarde para você, boa tarde a toda a nossa audiência. De fato, a fala do atual prefeito Silvio Mendes, ela resume bem a situação. Mas eu queria contextualizar melhor, porque quem acompanhou o nosso trabalho ao longo dos 4 anos da gestão de Dr. Pessoa, quem acompanhou a programação do Sistema de Comunicação e o cidadão teresinense como um todo sabe que o que ocorreu em Teresina na gestão de Dr. Pessoa foi algo que a gente pode chamar de um excesso de irregularidades a olho nu. Não precisa, obviamente, de uma investigação muito profunda para saber que muitas irregularidades foram cometidas na gestão do recurso público e a gente pode sinalizar, e sinalizou ao longo de 4 anos, diversos casos muito estranhos. Então, tanto é que o que a população teresinense sempre se perguntou, desde que Dr. Pessoa deixou a prefeitura, e era exatamente a pergunta que o teresinense fazia será se ninguém vai para a cadeia diante de tudo que ocorreu? Porque todo mundo lembra que foram 4 anos na saúde, falta de equipamentos, falta de medicamentos, na área da infraestrutura, obras paralisadas, serviços que não eram entregues à população. Se a gente for para a coleta do lixo, foram 4 anos de contratos emergenciais, onde a cidade só vivia suja, né? E se a gente for elencar aqui todas as áreas da gestão, em todas elas a gente vai identificar que algo muito estranho, algo de muito errado acontecia e aparentemente não era só má gestão. É claro que todo mundo tem o direito de se defender, as investigações elas são o início, né, de um longo processo que envolve naturalmente o direito de defesa de todo mundo que está sendo acusado, todo mundo merece um julgamento justo, mas eu acho que a operação de hoje, se procurar bem, vai ser a ponta do iceberg de um movimento que foi bem coordenado e foi recorrente ao longo de 4 anos da gestão de Dr. Pessoa. Tanto é que, como eu disse, o teresinense se perguntava será se ninguém vai pagar pelo que ocorreu? Porque, infelizmente, foram 4 anos de uma gestão paralisada, Natan. E aí é bom lembrar, o prefeito, o ex-prefeito, Dr. Pessoa, o nome dele não é vinculado às investigações. Essas investigações de hoje não são vinculadas diretamente ao nome dele. Embora sejam, né, no instituto, lá na clínica, que serviu de trampolim para a carreira política dele. O Dr. Pessoa entrou na política a partir dessa visão de que fazia um trabalho, né, assistencial à população, utilizando lá uma associação, uma clínica, e foi com isso que ele
conquistou o mandato de vereador, deputado estadual e chegou até a prefeitura de Teresina. A imagem que ele sempre passou ao longo dos 4 anos enquanto foi prefeito foi exatamente a imagem de que não estava nem aí para a gestão pública, não se importava com a gestão. Talvez por conta disso, muita gente que estava lá aproveitou para fazer a festa e os resultados começam a aparecer, porque Natan, a decisão para bloquear 75 milhões de reais em patrimônio, pode ter certeza que é muito patrimônio no nome desses acusados. Inclusive, vale ressaltar, a própria Polícia Civil, durante a entrevista coletiva, também na nota que foi emitida, informou que essa operação, na verdade são 2 operações paralelas, a Operação Gabinete de Ouro e a Operação Interpostos, mas as duas apuram desvios e irregularidades na gestão do ex-prefeito Dr. Pessoa com pessoas ligadas diretamente ao Palácio da Cidade entre 2021 e 2024. No caso dessa Operação Gabinete de Ouro, a polícia começou essas investigações a partir de uma denúncia anônima. Um empresário, um prestador de serviços do município, denunciou que havia a prática corriqueira de cobrança do que é conhecido popularmente como rachadinha, ou uma espécie de propina, uma espécie de taxa que era cobrada, segundo as investigações, por esse núcleo que era operado por Sol Pessoa, uma taxa que era cobrada desses prestadores de serviços, construtoras, fornecedores, para a viabilização de pagamentos na prefeitura. Então esse grupo operava, esses recursos muitas vezes eram repassados, segundo a polícia, para terceiros, e aí há inclusive também a prisão e o cumprimento de mandados de busca e apreensão nas residências de terceirizados, comissionados, pessoas que ocupavam cargos ali na gestão do ex-prefeito Dr. Pessoa, que também teriam participado de forma ativa desse esquema criminoso. Uma informação de bastidor de quem teve acesso ao dossiê, né, apresentado como denúncia anônima, diz que lá no dossiê tem uma linguagem, tem palavras que são muito utilizadas por alguém que era agente público, né, e que também conhecia por dentro como é que funcionava todo o esquema de corrupção. É só uma informação que acrescenta muito, né, nesse contexto. A denúncia foi anônima, como você disse, a polícia também divulgou, mas quem teve acesso a ela diz que consegue identificar ali, né, igual o professor que conhece a letra do aluno, independente, não precisa estar assinado pelo aluno para um professor identificar, né, o aluno que escreveu determinado texto. Quem teve acesso ao dossiê de investigação diz que há palavras lá, há marcas que deixam bem claro que foram feitos por quem de fato conhecia por dentro como é que funcionava todo esse esquema de corrupção na Prefeitura de Teresina. E aí, quando a gente fala da investigação, dos mandatos de busca e apreensão, do bloqueio de bens, isso não deixa de ser, de certa forma, algo que serve, ou pelo menos deve servir de exemplo para quem é gestor público. O gestor público, seja ele o eleito ou o indicado, né, por quem foi eleito, ele tem a missão de cuidar dos recursos de toda a população. Se ele gera uma pasta, Natan, que tem um orçamento de 20, 30 milhões por ano, aquele dinheiro é para ser aplicado para a população, não é para ele ser dono desse recurso e exigir 10%, 20%, 30% mediante o pagamento de determinados contratos. Então, que essa operação também sirva de exemplo para quem é gestor público, saiba que o que é de interesse público, que é dinheiro público, precisa ser fiscalizado, há todo um regramento que precisa ser cumprido e que bom que a Polícia Civil acordou agora no sentido de investigar esses crimes, né? A gente é acostumado a noticiar aqui a Polícia Federal investigando crimes de corrupção. Essas duas operações são da Polícia Civil, mas acredito inclusive que tem informações que possam ser compartilhadas com a Polícia Federal, já que envolve também dinheiro público federal. E a operação com certeza terá outros desdobramentos, né? Na entrevista coletiva, o delegado deixou claro que a partir de agora todo esse material apreendido, tudo que foi encontrado nos endereços em que houve cumprimento do mandado de busca e apreensão, todo esse material vai ser analisado, a polícia vai saber, inclusive, se há ali algum tipo de benefício político, né? Se alguém se beneficiou do ponto de vista político também com esses desvios de recursos públicos, né? Inclusive candidatos, parlamentares, enfim. O ex-prefeito Dr. Pessoa naturalmente não foi beneficiado, vide a votação que teve
na eleição de 2024. Né? Teve uma queda significativa na sua votação, então claramente não foi beneficiado. Mas se há alguém que foi beneficiado politicamente, a Polícia Civil também está no radar e deve deflagrar outras fases dessa operação para acompanhar e ter outros desdobramentos. Inclusive, há uma expectativa também, pelo que vai dizer em depoimento, ou talvez até em uma eventual delação, Sol Pessoa. O mandato de prisão dela é um mandato de prisão temporário. Eu acredito que é um prazo de 30 dias para o decorrer das investigações, mas que pode ser convertido em prisão preventiva ou em medidas cautelares, como monitoramento por tornozeleira eletrônica. E aí, Natan, é interessante você trazer mais essas informações, porque, de fato, pela investigação, há, sem dúvida nenhuma, um núcleo ali administrativo, né, gerencial, que ocupava cargos técnicos na gestão, mas, com certeza, houve quem se beneficiasse politicamente disso. É claro que as investigações precisam alcançar todo mundo, todos aqueles que cometeram alguma irregularidade precisam pagar, caso tenham cometido alguns crimes. Já no que diz respeito, novamente, ao papel do prefeito Dr. Pessoa, por mais que não haja ali um envolvimento dele direto, né, que ele tenha se empenhado pessoalmente, né, para cometer alguma irregularidade, mas é bom lembrar que o prefeito ele é o responsável por toda a gestão, né, e chega a ser omisso o papel de um prefeito que não tem conhecimento daquilo que ocorre com a gestão, até porque se de fato foi uma ação recorrente, generalizada, é claro que como gestor municipal também é missão você acompanhar todos esses procedimentos.